Olá, sejam bem-vindos de volta ao nosso curso de LaTeX. Na última aula nós paramos por aqui, nós criamos isso aqui de um artigo, fizemos aqui o título, autor, e colocamos aqui um breve texto. Ok, então vamos continuar aqui fazendo nosso trabalho em LaTeX aqui. Agora eu quero fazer o seguinte, vamos dividir esse texto em seções, certo? Vou fazer seções aqui dentro do LaTeX. Então, para fazer seção, você vai clicar na barra digitar o comando section. E esse section vai ser uma seção. Então, para artigo, o nível hierárquico mais alto é a seção. Isso aqui eu vou clicar, fazer aqui uma introdução, fazer como se fosse um artigo. Que a gente vai trabalhar fazendo como se fosse um artigo, certo? Então, aqui a section é a introdução. Se eu tiver em livro, você pode usar outras duas hierarquias mais superior, que é chapter, que é o capítulo, e a parte, que é a parte. Mas nesse caso, como nós estamos no documento artigo, a seção é o nível hierárquico mais alto do texto. Então na segunda seção, vou criar aqui materiais e métodos. Eu vou tirar aqui um pouquinho do texto para aumentar aqui meu espaço. Outra seção, vou criar aqui a seção resultados e discussões. Outra section é as conclusões, né? Section, conclusões ou considerações finais, depende do... E a outra section aqui, que eu vou criar aqui, depois eu vou ter que mostrar para vocês como é que faz isso aqui depois, né? Que é uma parte especial aqui, que é as referências. Então, criei a seção. Criei 1, 2, 3, 4, 5 seções. Tá bom o tamanho para a gente trabalhar, né? Então, se eu compilar aqui, vocês vão ver que a seção vai aparecer aqui no artigo compilado aqui do lado. Então, eu criei a seção introdução, materiais métodos, resultado da discussão e conclusão. Vê que o texto ele já sai o tamanho adequado, porque eu estou minha classe documento ela já reconhece isso aqui, né? Ele numera as seções, certo? Então, são 1, 2, 3, 4. Outra coisa interessante são as subseções. Será que eu vou fazer outras subseções aqui? Antes de fazer, vamos colocar esses textos aqui dentro das minhas seções. Então, vou copiar aqui. Colocar aqui dentro da seção introdução. Vou pegar esse trecho aqui. Vou recortar, vou tirar daqui. Vou colocar na seção materiais e métodos. Resultado da discussão. Pegar esse texto aqui. Lembrando que eu estou trabalhando com esses textos. Veja que eu posso deixar espaço aqui, que não tem problema. Conclusões. Vou colocar esse daqui. E as referências a gente vai fazer depois, certo? Referências tem um método especial para fazer. Vamos compilar para ver como é que ficou cada seção agora com o seu textinho dentro aqui. Está vendo? Você tem aqui a introdução, materiais e métodos, resultado de discussão, conclusão. Embaixo vai vir suas referências, certo? Ok, o que é que a gente vai fazer agora? Vamos fazer subseções, certo? Subseção é uma hierarquia abaixo da subseção. Então, as subseções têm que estar dentro de uma seção. Então, se eu estiver aqui na seção de introdução, suponho que aqui eu quero criar uma subseção dentro da seção de introdução. Então, se eu estou aqui dentro da seção de introdução, eu estou aqui na seção de introdução, está aqui antes da seção materiais e métodos. Então, dentro da seção de introdução, vou criar uma subsection. Para não ficar querendo criar coisa, eu vou copiar esses textos aqui pequenos. Esses textos. Vou criar subseções
Vou criar outra aqui, ó. Eu vou copiar, corra lá e vou mudar só o texto aqui dentro. Você vê como é que vai ficar essas subseções. Certo? E dentro das subseções, eu posso, dentro de uma subseção, eu posso criar subseção. Você vai ver como é que vai ficar aqui, ó. Subsection. Então, subseção. Vamos criar aqui essa subseção com esse título aqui. Então aqui para não ficar perdendo tempo dando título para criar outra subsection. Subsection, e vou colocar um título qualquer. Então esse aqui, Ctrl C, Ctrl V. Então criei subseções, né? Subseção. E nessa subseção eu criei duas subseções. Vamos colocar um textinho dentro para ver como é que fica. Certo? Vou pegar esse texto aqui mesmo. Vamos lá. Então vou criar dentro dessa subseção aqui. Vou colocar um texto. Dentro dessa subseção também vou criar um texto. Aqui também dentro mais um texto. Aqui dentro mais um texto. E aqui materiais e métodos. Deixa para depois. Vou compilar e vamos ver como é que vai ficar. Ele compilou. Vamos dar uma olhada como é que ficou aqui. Então, a introdução. Aqui dentro da introdução você tem uma subseção. Mais outra subseção. E aqui, ó, 2.1 é uma subseção. E aí você vai criando, ainda tem parágrafo e subparágrafo. Mas a gente não vai criar, não vai utilizar parágrafo e subparágrafo, porque o parágrafo a gente pode controlar com duplo clique ou com duplo espaço. Por exemplo, suponha que eu queira, aqui dentro tem um parágrafo, né? Vou colocar mais um parágrafo aqui no começo. Vou mostrar para ver como é que é para você. E logo aqui eu vou criar Ctrl V. Se eu compilar, você vai ver que ó, ele não criou parágrafo, tá vendo? Como é que eu crio um parágrafo? É só você dar um espaço aqui. Eu vou criar 3 parágrafos aqui dentro. Logo depois desse ponto, eu vou deixar uma linha, certo? Tá vendo? Deixa uma linha e deixa uma linha. Então criei o parágrafo 1, parágrafo 2, parágrafo 3, parágrafo. Então vai ficar 4 parágrafos dentro da minha seção. Então aqui os parágrafos separados aqui, ó. Parágrafo 1, parágrafo 2, parágrafo 3. Por padrão, esse é um padrão internacional que já vem dentro do próprio artigo. Ele não recua aqui o primeiro parágrafo. Então sempre o primeiro vai estar assim e os outros vão estar recuados. Existe uma forma depois que eu vou mostrar para vocês como fazer com que esse parágrafo recue, certo? Vamos lá, continuar aqui. Então, vamos criar agora mais subseções dentro de materiais e métodos. Então aqui eu estou em materiais. Aqui, materiais e métodos, cadê? Então aqui já estou. Então materiais e métodos. Posso criar uma subseção aqui dentro. Barra subsection. Vou criar aqui. Dar um nome qualquer aqui. Subsection. Criar outra subsection. Subsection, dá outro nome para ele. Pegando esse, né, começa com maiúsculo para não. Pronto, criei 2 subseções dentro do meu materiais e métodos. Acho que está bom já aqui. No resultado suficiente criar mais um pouco. Então vou colocar 2 parágrafos aqui. Então dou dois espaços. Tem que ficar uma linha para poder criar um parágrafo. Então tem 2 subseções aqui. E essa subsection aqui, ó, ela já está com esse texto aqui.
Então, materiais e métodos vai ter essa seção começa aqui, aí eu tenho uma subseção e outra subseção. E aqui já vem resultados de discussão. Vamos dar uma copiada para ver como é que está ficando. Então agora, materiais e métodos. Ó. Materiais e métodos. Tem uma subseção e outra subseção. Resultados de discussões, vamos fazer, que é a parte do texto maior, vamos fazer o seguinte, vamos criar algumas subseções. Vou criar desde o começo aqui, para ver como é que vai ficar. Subsection. Vou criar algumas aqui, certo? Criar umas para C. Posso copiar o código. Usando a velha tática, Ctrl+C, Ctrl+V. Criar 4 subseções. E dentro de cada subseção eu vou criar uma subsection. Então vou criar essa subsection aqui. Não dei título para ela, mas vou dar daqui a pouco. Ctrl+C. Aqui dentro eu vou criar. Aqui dentro eu vou criar também duas subsections. Ctrl+V. Criei 3 subsections. E deixar essas duas subsections assim mesmo, tá bom, já deu para entender. Então vamos lá colocar título dentro dessas subseções. Então tem um monte aqui de título que eu vou ter que dar. Então vamos lá, esse. Peraí. Vou pegar qualquer coisa aqui para não demorar. Vou pegar aqui também. Vamos lá, Ctrl+V. Vou dar um pause aqui para poder não perder muito tempo. Pronto, já dei nome para todas as minhas subseções que está aqui dentro do meu texto. Vamos dar uma compilada só para ver como é que ficou a distribuição e a gente vai colocar o texto dentro. Então, o resultado de discussões, ó, ele vai estar com essas subseções aqui. Subseção, subsection. Vou fazer o que agora? Vou colocar texto aqui dentro dessas subseções. Então, o que é que vai fazer? Colocar um texto aqui em cada uma dessas aqui. Eu vou dar um pause. O que vai fazer? É copiar esse texto e colocar aqui dentro dessas subseções. Ok, depois de criar as subseções e colocar os textos dentro, vamos fazer uma compilação e ver como é que ficou. Então aqui, ó, resultados de discussões. Vamos lá. Resultados de discussão, você vai discutindo aqui. Aí tem as seções, subseções. E aí você vai criando seu documento. Então aqui, ó, já tem, ó, o documento como já está. Ah, outra coisa que é importante, ó, que ele cria também, ó, uma folha, aqui uma árvore para você entender como suas seções estão funcionando, tá vendo? Seção, subseção, subseção e subsubseção. Então tá a hierarquia do texto aqui. Se eu quiser, eu posso escolher isso aqui, tá vendo? Introdução, materiais, métodos da discussão. Se eu abrir aqui, eu vejo tudo que tem dentro das minhas subseções aqui. Se eu fechar aqui, tem mais espaço aqui para ajeitar meu texto. Vou deixar por enquanto, não tem muita coisa aqui. Posso deixar assim. E aí, como você pode ver, o arquivo já está criando conta. Aqui, ó. Já tem título, seções, subseções. Próxima aula, a gente vai trabalhar como editar opções de edição de texto. Então, até a próxima.